Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que hoje, até agora, vocês viram proteínas. Então, eu não quis esticar o assunto, mas agora nós precisamos dar as doenças que as proteínas com defeito fazem no corpo humano. Tá? É óbvio que para fazer uma proteína com defeito, ela é uma proteína que sai da nossa herança. Então, vai ser uma doença hereditária, se você tem uma proteína com defeito. É lógico, se você tiver uma proteína que vai ser danificada durante a sua vida por outras causas, isso é degeneração sua. Vocês vão ver isso no módulo que eu vou dar de patologia. Mas a ideia é que vocês vejam aqui as doenças que são causadas por proteínas que não funcionam e que podem ser herdadas. Nós somos seres humanos. Nós temos 2 genomas, certo? E é gozado falar isso, porque cada um de nós tem 2 sets completos de proteínas, de genes para fazer proteínas. Exceto os homens. Os homens, como por causa do cromossoma Y, eles têm um set do X só. Por isso, vocês lembram que tem as doenças das heranças ligadas ao sexo. Muito bem. Próximo. Muito bem. Não dá para ver direito, mas porque não ficou bonita a projeção, certo? Não vai melhorar muito. Mas, basicamente, as heranças mendelianas, aquelas que vocês aprenderam de ervilha na escola, tal, essas heranças são causadas por proteínas que têm uma mutação em um ponto único dela, certo? Essas mutações são chamadas mutações de ponto. Não são como nós surgimos. Nós somos, genomicamente, uma coisa muito mais complexa. Nós temos, eu espero que o professor Cotrim fale no próximo grupo, nós somos organizados em grandes blocos de genes. Então, na realidade, nós somos mongoloides de gorila que deram certo. Porque tem mongoloide burro e mongoloide inteligente. Nós somos mongoloides inteligentes. Certo? Fizemos a pé, comemos carne, fazemos isso. Essas doenças hereditárias aqui, elas são em mutação de ponto. E não é como a natureza evolui. A natureza não evolui com mutação de ponto. Mutação de ponto dá problema para nós. É enzima mal feita, errada. São os problemas que nós temos. A natureza evolui fazendo melhores coisas, certo? Não é por mutação de ponto. A gente tem ideia de que faz esse problema assim, mas não é verdade. As mutações são sempre ruins, porque elas estragam uma coisa que está funcionando. Tá? Muito bom. São 2 tipos básicos de efeitos que essas doenças causam, certo? Um efeito que é o que aquilo que está sendo produzido é mal feito, então é a falta de um produto, ou um produto mal feito, ou a falta de processamento de uma coisa intoxica o hospedeiro, ou acumula nele, ou cresce nele. São esses 2 tipos de efeito. Próximo. Tá? São muitas doenças, certo? E nós temos que usar bancos de dados. Esse banco de dados aqui, o OMIN, que a gente chama de Online Mendelian Inheritance Man, da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, ele foi criado pelo Victor McKusick, e ele tem todas as doenças hereditárias descritas pelo homem que são herdadas ou chutadas. Por exemplo, se alguém falar, olha, unha encravada tem uma herança autossômica dominante, certo? Não é por causa do sapato, é porque alguém vai encravar a unha, eles colocam aí, dentro da literatura científica. E todas as bases que nós vamos fazer, não adianta nada eu falar das minhas doenças se eu não mostrar isso antes. Aqui você escreve o que você quer. Aqui, por exemplo, hemoglobina, que é o nome da hemoglobina, vai aparecer 203 mutações diferentes de hemoglobina, e eles falam, ó, essa aqui é do tipo XYZ, tantos caras publicaram, tal, qual coisa, tal. É um trabalho muito extenso, porque é fácil de fazer. Se você vai escrever, vocês vão ter no 3º bloco imunologia, imunodeficiências hereditárias, que são toneladas, aparece todas aí. E quando nós publicamos um trabalho de doença hereditária, ele vai para cá também. Então esse é o banco de dados. Tem bancos de dados específicos de algumas proteínas, como hemoglobina e tal, mas o OMIN é o completo. E ele deve ser, para quem vai estudar, isso é muito importante. Tá? Muito bom.
O McKissick foi sucesso porque ele... Pode passar o próximo. Ele tinha uma doença, ele tinha um grupo que era um grupo de doenças próximas. Então, vocês imaginem pessoas que se cruzam entre irmãos. Vocês têm ideia de pessoas que podem cruzar entre irmãos? Não podem, né? É incesto. É sacanagem, né? É sacanagem se você tiver gente, mas se tiver só você na tribo, 2 caras, 3 caras, como é que vai começar? Começa com o irmão. Tá bom? Vocês terem um exemplo, tem um jardim zoológico privado aqui, que os macaquinhos começaram a morrer. Ele tinha 180 macacos, morria macaquinho. Morria 30, 40 macaquinhos. E ele falava, eu não entendo o que acontece. Aí nós fomos lá, e é lógico, ele tinha começado com quantos macacos? 2. Um veio carregando o estragado, mas não estava bom, estava bom. Ele tinha 2, tinha um estragado, o negócio ficou bom, ele ficou com esse bom, e aí ele foi criando isso aí. Olha, 4 genes, você tem um estragado, para o estragado ficar de 2, mata 30%. 25, 30%. Que é quando juntar os 2 genes. Então os macaquinhos dele estavam certinho. Era um gene só, dava uma doença intestinal e acabou. Esse cruzamento realmente Prejudica. Agora, vamos brincar com vocês e perguntar, quem nasceu no interior aqui? Alguém conhece o Borá? Borá ou coisa assim? Certo? Como é que são as vilas no interior? Então você vai na sua vila e só tem os primos. Certo? Então a primaiada, a vila é só aquela. Como é que você vai fazer? Tem o seu avô, pegou, construiu uma puta fazendona, seus tios casaram, você está comendo as primas. Não é assim? Na realidade é exatamente isso. Certo? Então, no interior de São Paulo, principalmente na região do oeste paulista, o que você vê a turma de Minas Gerais? É que vocês... Onde tem folia de reis? Sabe o que é folia de reis? Folia de reis é uma festa regional, que é a festa do divino, que é uma festa para... Na Europa, era o final do meio do inverno. No meio do inverno, para tentar salvar as crianças, eles faziam o quê? Eles faziam uma festa para os reis magos, por isso que o Natal é no meio do inverno, no hemisfério norte, para todo mundo, dar comida para todo mundo. É o dia de dar, o dia dos reis magos. Então as crianças pobres, todo mundo vai comer naquele dia. Tem até a tradição de dar um dinheirinho para eles comerem, porque é o fim do inverno, para passar adiante. Os portugueses faziam isso em Minas Gerais. São Paulo não tem essa tradição. São Paulo, a cidade chama-se Itaquaquecetuba, a cidade chama Pindamonhangaba, certo? Chama Minas, se não tem Itaquaquecetuba, tem Governador Valadares, Diamantina, então, certo? Isso significa que em São Paulo se falava tupi, era diferente de Minas. E nessas regiões, quando acabou o ciclo do ouro, eles migraram a pé para o estado de São Paulo, via Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tal. Nessa região, todas as pessoas que viviam isoladas nas minas, foram cruzando entre si nas pequenas vilas e fazendas. Então, em Bauru, a USP tem o Centro de Lesões Oropalatais. Alguém já ouviu falar do centrinho de Bauru, que conserta defeito na face? Porque, infelizmente, tem muito defeito na face aqui. Tem a cara do Jeca Tatu. Você já viu o Jeca Tatu? Tem esse pedaço pequenininho. Ele é meio assim, ó. É o Jeca. Porque é a face que veio de Minas. Certo? É um dismorfismo facial hereditário. Muito bem. Tirando essa digressão, certo? Como é que ocorrem os nascimentos dessas daqui? Bom, os mais graves são doenças infantis que aparecem após o nascimento. Por quê? Porque, graças a Deus, tem a placenta e as mães. Então, quando você tem uma doença hereditária, o que acontece? A mãe processa o faltante na ausência da enzima fetal. Então, vocês já ouviram falar que não pode ter diabetes na gravidez. Por que não pode ter diabetes na gravidez? O neném nasce pitelão. 6 quilos, 5 quilos. Porque passa muita glicose para ele, ele consegue metabolizar, ele usa essa glicose e cresce, fica uma criança macrossômica, está comendo bem.
certo? Dá um problema de parto. Como é que vai passar um neném de 6 quilos pela hora? Não passa, certo? Tem que tirar por cima, dá problema, tal, várias coisas assim. A mesma coisa acontece quando uma criança tem um defeito hereditário. Por exemplo, ele não sintetiza uma coisa e acumula um produto tóxico. Só que a mãe, pela placenta, trabalha esse produto e limpa tudo. Quando a criança nasce, ela nasce e vai ter, logo depois do nascimento, nos primeiros dias de vida, as complicações dessa defeito hereditário. Ocorre 1 a cada 5 mil nascimentos, os mais graves, e 1 a cada 50 nas mais benignas ou de adultos. Eu posso afirmar com certeza que vocês têm alguma doença hereditária. Não, eu sou purinho, tenho nada. Não, deixa comigo que eu acho. Porque 1 para 50 significa que mais ou menos 1 em cada 7 pessoas tem um gene torto. Ok? Então, é fácil de saber. Bom, das graves, muitas podem ser tratadas adequadamente se diagnosticadas no nascimento. Por isso tem aquele teste do pezinho. Vocês já ouviram falar do teste do pezinho? Que é um teste que você colhe o sangue do neném pelo pezinho, carimba lá o sangue, num papel, extrai o DNA e já procura um perfil de doenças que depende da região que ele está e da raça que ele é. Certo? Por exemplo, se ele for do norte do Paraná, eu tenho que pesquisar se o cara nasceu com 6 dedos. Qual é o risco dele nascer com 6 dedos? No Paraná tem um monte de gente com 6 dedos. Se ele for português, tem uma doença neurológica portuguesa que chama mal dos pezinhos, que é uma porcaria de uma amiloidose, que também tem que estudar. Se ele for judeu, pode ser Tay-Sachs, tal. Se ele for italiano, talassêmico. Qualquer origem tem a sua porcaria. Tá? E o que acontece? Você tem que fazer o diagnóstico e o teste do pezinho tem que ser regionalizado. Ok? Muito bom. Quantos tipos são? Para este grupo aqui, são mais ou menos os que eu vi até hoje, de mais de 30 mil defeitos. Nós temos 50 mil genes, deve ter defeito para Deus do pau. Certo? Isso não tem problema. 70 tipos são desses erros que são diagnosticados mais graves. Eles são relacionados a 4 vias metabólicas principais. A via da glicose, que são 20 tipos, a via da síntese ou processamento de aminoácidos, no qual tem aquela da latinha de cerveja. Você já viu a latinha de Guaraná Zero? Que tem um negócio do lado assim escrito: fenilcetonúricos, não tomem essa porcaria. Já viu isso aí? Já viram na latinha de Coca-Cola? Tem um aviso: os fenilcetonúricos são defeitos de aminoácidos. Certo? Síntese ou processamento de ácidos graxos ou orgânicos, que são aqueles lipídios que vão virar acetilcoenzima A, que nós vimos no começo. Quer dizer, eu estou dando uma parte relacionada a doenças, em suma, do que eu dei até agora, que parecia estratosfera, né? Os ciclos do Krebs, as coisas. Agora vocês estão vendo o que eles fazem. E metabolismo do lactato piruvático, que são 20. Próximo, mais um. Se eu tenho isto aqui, eu posso tirar o substrato da dieta. Ok? Se eu tirar da dieta, a pessoa não come o produto, e aí não tem problema, porque essa enzima não era importante, porque ele não está comendo isso, não vai acontecer o acúmulo, nada disso. Tá bom? Eu posso pagar uma indústria farmacêutica multinacional para produzir uma enzima sintética. E aí eu dou no músculo a enzima sintética. Todo dia. E nem eu dou insulina para diabético. Para tomar a enzima dele e vai indo. Certo? Também dá para fazer. Certo? Tem várias coisas que eu posso fazer com esse tipo de abordagem. Tá? Eu posso, por exemplo, se for uma célula muito louca, um defeito mais importante, fazer um transplante de medula na pessoa. Aí eu pego o irmão dela saudável e coloco a medula dele no hospedeiro que é deficiente genético. Mas o irmão não é. E o irmão processa o produto. Então, antigamente, era uma benzeção só, era índio. Mas índio, o que índio faz com o segundo gemelar? Mata. Só tem 2 tetas. Ok? Então,
O que acontecia é que essas crianças com esses defeitos morriam rapidamente. Próximo. Mais um. Muito bem. Quais são as doenças mais importantes? Bom, do metabolismo de carboidratos são muito importantes. Basicamente, a galactosemia, que é uma deficiência em que faz a conversão da galactose para a glicose através de uma ponte de uridilfosfatiransferase, de ponte de uridina. Essa faz com que acumule galactose. E a galactose na mitocôndria não usa, nem não vira piruvato. Então é como se você tivesse um veneno gastando o DP, certo? E sem fazer a função. Então você não consegue recuperar essa aqui. Galactosemia é uma doença importante. Você pode ter glicogenoses ou doenças do acúmulo de glicogênio que, se vocês vão ver mais para frente, elas se caracterizam por deficiência de enzimas que degradam o glicogênio. É gozado. Fazer o glicogênio dá hipoglicemia. Se você tiver uma enzima com esse defeito, da hipoglicemia a criança morre. Mas acumular glicogênio dá para a criança sobreviver à primeira fase e ir para frente. Tá? Essa deficiência mais importante da acidose lática, certo? E a deficiência da piruvato de carboxilase também dá. Tem uma outra doença, que é uma intolerância à glicose, que é uma deficiência de uma enzima, uma transferase também, que transforma a frutose em glicose. Frutose você não trabalha. Onde tem frutose? Na sacarose, pessoal. Frutose é o doce. Todas as mães aqui já botaram aquele negócio que a gente põe na mamadeira, como é que chama? Destrozol. Não é destrozol? É um açúcar que você compra específico para pôr para o neném. Que é um açúcar que é só glicose. E aquilo não é doce. O doce é o açúcar, a sacarose, ou a lactulose, ou essas coisas que são mais doces. Então o que acontece? A frutose é doce. Para você pôr um açúcar normal, a sacarose cliva em frutose. Quando clivar em frutose, essa criança aqui vai ter uma hipoglicemia e acidose quando ela foi exposta à frutose. Porque ela não tem a enzima que faz o processamento. Viram como é complicado? Só que todos esses são doenças. Todas essas doenças se caracterizam pela mesma coisa: letargia, neutropenia, criança grave no período neonatal. O berçário quebra qualquer convênio. Quebra mesmo. Nasceu um vitelinho de 2,5 kg com doença de 1,5 kg, piorzaço. 1,500 doente. O convênio faz mão na cabeça. Por quê? Porque a UTI é o dobro do preço dele adulto, os medicamentos são mais caros, o diagnóstico é muito pior e tudo tem que ser milimetrado. E, se você bobear, vira crônico. Se ele morrer, tudo bem. Mas se ele não morrer, vai virar crônico, quebrou o convênio. Tá? Muito bem, próximo. Dos defeitos do ciclo da ureia, eles caminham com hiperamonemia. Então tem deficiência da ornitina, carbamiltransferase, sintetase do carbamilfosfato, citrulina. A citrulina é um produto excessivo, então o cara tem excreção de citrulina, excreção de ácido succínico, arginina, são todos compostos de amônia. E a tirosinemia transitória da prematuridade. Os prematuros não conseguem metabolizar bem tirosina, então eles têm uma maior deficiência disso e eles correm risco de ficar com deficiência mental se a tirosina intoxicar o cérebro deles. Tá? Próximo. E as doenças com aminoácidos, que são do mesmo jeito, só que elas apresentam hiperamonemia porque elas vêm através do aminoácido. Então tem a doença do xarope de maple. Xarope de maple é um xarope que o americano cata na árvore. É uma árvore que dá uma seiva pectinada, com um cheirinho de maçã velha. Eu acho que é assim. Aquele cheiro da maçã chama maple aqui. E eles põem em cima das torradas que eles comem lá, das panquecas deles. E o cheiro, o cheiro é importante para a criança. Ele dá esse odor na urina das crianças, significa que tem ácido metilmalônico, certo? Então é
uma doença do metabolismo de aminoácidos, que gera um cetoácido. Esse cetoácido dá esse cheiro, certo? Você tem outras deficiências que são deficiências do sistema de clivagem da glicina, certo? Vocês têm tirosinemia, que é quando o cara não consegue usar direito a tirosina, que é um produto tóxico, embora seja um aminoácido essencial, certo? É tóxica e leva a uma deficiência do fígado e uma deficiência tubular renal. E aqui tem a tirosinemia da prematuridade, que leva a coma progressivo e insuficiência respiratória. Próximo. Finalmente, para continuar nesse grupo pior, temos as deficiências de ácidos orgânicos que entram naquele ciclo dos aminoácidos. Então é a acidemia metilmalônica, propiônica, valérica, glutárica e as dos ácidos dicarboxílicos. E aqui outras doenças maiores. Próximo. Padrão simples, eu vou mostrar, vou perguntar do cheiro, para que faz diagnóstico. Próximo. Então o cheiro vai batendo, tem que andar para frente. E tá bom. Até agora. O cheiro de fenol, esse cheiro de musgo, alguma coisa assim, é da fenilcetonúria. PKU significa fenilcetonúria. É a primeira doença que nós conseguimos tratar. Vocês vão ver que ela é sempre citada. Tá? É uma doença da fenilalanina. A fenilalanina é o precursor. Por que ela é tão importante? É o precursor do Moderex. Vocês já viram as anfetaminas? As anfetaminas são descendentes da fenilalanina. Então, é muito importante por causa disso. Se você tiver o cheiro de repolho cozido, é da tirosinemia. Se você tiver o cheiro do maple, é a doença do cheiro do maple. E se você tiver o cheiro do chulé, é uma acidemia valérica, glutárica, que é mais um. E urina de gato tem uma deficiência de carboxilase, que é a deficiência de biotina, consumo de biotina excessivo. Quando a gente tem chulé, o chulé não é o ácido graxo que dá o cheiro. Quem dá o cheiro é a cândida, que está processando dessa forma a sua pele. Ela usa os aminoácidos da pele para fazer o cheiro do chulé. Portanto, chulé é ruim. Tá? Próximo. Muito bem. A triagem neonatal, hoje no Brasil, é feita para fenilcetonúria, galactosemia e hipotiroidismo. Hipotiroidismo porque a glicose, a tiroide, produz a triiodo e a tetraiodotironina através de duas oxidases que põem halogenases, que põem o iodo na molécula de tirosina que está dentro da cadeia de tireoglobulina. É um efeito muito específico, mas é uma doença hereditária recessiva igual às outras. E é importante porque você tem que fazer diagnóstico, porque a criança, a palavra cretino é uma palavra que se aplica às pessoas que têm deficiência da tireoide. Baixinho e devagar, porque eles não têm o rebite da mitocôndria, que é a tiroxina. Eles são devagar, calmos, certo? Isso foi descoberto porque o cirurgião achou que a tireoide não prestava para nada e tirou todas as tireoides dele no bócio. Aí eles ficaram cretinos. Aí ele falou, deve servir para alguma coisa. Muito bom. Hemoglobinopatias. Nas hemoglobinopatias, eu vou mostrar mais para frente, tem dois tipos. As de defeito na cadeia da hemoglobina, que eu vou falar aqui, e as de defeito no gene da hemoglobina, que o Socotrim vai falar, eu não. Tá? Deficiência de biotinidades, deficiência de 21 hidrolases e doenças dos ácidos graxos de cadeia elétrica. Tá? Próximo. Para uma criança grave, isso é importante, existe uma triagem simples. Tem acidose metabólica? Não, não, sim, 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 sim. Tem amonemia na urina? Tem. Ah, não, sim, 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 não, não. Tem hipoglicemia? Normal, normal, baixa. Normal, alta. Normal, baixa. Ah, então isso aqui, ó, com esses três normal, isso é hipoglicemia não citótica. Defeitos no ciclo da ureia, defeitos na oxidação de ácidos graxos, glicogenose, aminoacidura e defeitos no metabolismo de carboidratos. Okay? Pelo menos você triou. Certo? Essas doenças aqui não ocorrem em infecções. Tá? Então, achou uma criança que tem
excreção de amônia, ou achou uma criança que tem hipoglicemia ou hiperglicemia no neonatal, primeiro, vocês têm que pensar que essa criança tem 1,5 kg. Eu não posso tirar 10 ml de sangue, certo? Ela não tem. Então eu tenho que usar o máximo possível de informações que eu tenho. E é uma criança que está no berçário, tá? O cara não vai deixar você tirar sangue. Ele quer dar uma mais G para ela, fazer alguma coisa, fazer um tratamento simples para ver se ela recupera. Tá? Então são diagnósticos complicados. Além disso, tem os traumas de parto aqui, do lado aqui, que tem isso aqui normal e que devem ser acertados. Tá? Bom, isso para as doenças hereditárias que são imediatamente diagnosticadas porque o metabolismo da mãe protegia as crianças. São mais ou menos umas 80. Tá bom? Para quem que é importante para vocês? Isso é importante para pensar no pré-natal, é importante para pensar no antenatal, ok? E é importante para pensar do ponto de vista de saúde pública. Por quê? Por causa do convênio. O que é o convênio do SUS? Qual é o convênio do SUS? Quem paga o SUS? Nossa, então é importante o convênio do SUS também, certo? Tem que ver todos os aspectos. Próximo. Bom, agora eu vou falar das doenças das glicogenoses. As glicogenoses são um grupo de doenças que não é mais daquele grupo que você viu no neonatal. Agora, as crianças começaram a crescer. A mãe começou a desenvolver a criança. A criança não consegue processar o glicogênio nessa fase. São 8 ou 9 tipos. Tá? Aqui estão os principais: Girk, Pompe, Core, McArdle, tal. Esquece tudo isso aqui. São todas deficiências em enzimas que quebram o glicogênio. Tá? Então, a Von Girk, por exemplo, mais que 200 mil pessoas. A Pompe, 1 para cada 40 mil. Core, 1 para 100 mil. Tá? Então, são doenças relativamente raras. Tarui, por exemplo, tem 100 casos descritos. O resto nem fez diagnóstico. Se é que tinha, né? Próximo. Como é que funciona? A glicose é transferida para a UTP glicose e vai fazer glicogênio. O glicogênio pode ser quebrado em glicose 1-fosfato, que vai ser transformada para a glicose 6-fosfato, que vai entrar para piruvato, lactato, acetil-CoA, mitocôndria, cabal, ok? Glicose e tal, para esse pedaço aqui é feito continuamente. Se você tiver qualquer defeito no processamento, vai sobrar isso aqui, a célula vai comer ele e ele vai estocar em algum lugar. No caso da doença de Pompe, que é a que eu estou falando, a deficiência é na transformação do glicogênio em glicose. Tá? Próximo. Bom, onde nós usamos mais glicogênio? No músculo, certo? Que vai sendo infiltrado de glicogênio, dá para ver aqui? Esse pedaço a mais aqui branquinho é glicogênio. Vai matando as fibras e o cara vai ficando cada vez mais fraco. Tá? Na microscopia eletrônica você tem a fibra muscular normal e aí você tem o acúmulo da formação do glicogênio aqui, ó. Parece tudo farinha, ok? Essa é uma doença de depósito não metabolizado e vai estragando os músculos que têm glicogênio. Tem algum outro músculo que tem glicogênio? Coração, o fígado faz glicogênio para manter o nível normal da glicose, está tirando de ponto. Tá? Então o cara vai ter complicações por esse lado. Ok? Qual é a idade média das crianças? 10 anos. Aí acaba o fígado, tudo e morre. Ou nós fizemos algum transplante. Mas o transplante dela não dá muito certo, porque se transplanta, ela vai se virando, mas aí acaba o coração, porque o coração fica cheio de glicogênio. Ou você dá enzima, tá? Então a enzima está sendo descoberta. Ela já foi descoberta, experimentalmente já funcionou parcialmente, certo? Só que nós não conseguimos dar ela nas pessoas ainda com eficiência. Então o laboratório Sanofi está atrás de fazer o pompe. É uma doença importante porque o Brandon Fraser e o
Harrison Ford patrocinam a sociedade do ponto. Ponto. Nós nem fazemos diagnóstico. Próximo. Muito bom. Além dessas doenças que nós falamos, que são as doenças agudas, as glicogenoses e tal, nós temos outros depósitos que vão se manifestando durante a infância. São os depósitos que foram feitos no corpo para nós nos construirmos. Vocês concordam? As crianças nascem pequeninas, certo? E elas têm que crescer. Para crescer, elas têm que fazer proteínas, fazer meio extracelular, fazer várias coisas. E lógico, se ela tem uma doença de esculhambótica daquela lá no começo, ela tem que passar o primeiro ano. Mas depois que ela passou o primeiro ano, ela vai ter que ter condições de crescer. Algumas doenças acontecem nessa massa que nos compõe, certo? Que são as doenças que a gente chama de doenças dos tecidos conectivos. Elas servem para dizer que tem abaixo da pele, que tem da coisa e tal, que são essa geleia onde o músculo está colocado, o coração está colocado, todos nós estamos colocados, que é composta basicamente por colágeno e glicosaminoglicanos, que são açúcares complicados. Então, esses mucopolissacárides ou glicosaminoglicanos são ótimos, porque eles dão várias síndromes que nós encontramos, das quais as importantes são a Hurler, certo? Que é essas duas aqui, certo? São Filippo, Morchio, Madotolamine, Sly, tal, que acumulam esses daqui, ó, dermatosulfato, pansulfato, tal, queratansulfato. Próximo. São ruins porque morre na infância, certo? Então ele cresce, ó, fica torto, porque é lógico, o osso não forma direito, a estrutura não vai para frente, a cabeça cresce mais que o normal, dá essa face, né? Cabeção, certo? Dá essa face mais assim. E elas têm tratamento porque elas são extracelulares. Então essa aqui tem tanto tratamento com enzima como terapia gênica, certo? Esses aqui são diferentes desse. Esse aqui tem uma pequena deficiência mental. Esse aqui não, só tem deformidade. Então eles são pessoas simpáticas que conversam bem com você. É difícil sacanear um cara que conversa bem com você. Então geralmente nós conseguimos dar recursos para eles melhorarem, tá? Se está no sistema nervoso central, da deficiência mental, aí não vai depois da adolescência. Porque fica torto, pega pneumonia, acontece as coisas, está deficiente mental, tosse mal, tal, para lá, então vai acabando, a natureza vai cuidando dele. Próximo. Aqui dois irmãos, ó, são irmãos. Veja como infiltrou o tecido. Veja a cara desse aqui, que é uma cara normal, e a cara desse aqui, que é uma cara de infiltrado. É um Hurler. E olha como está o fígado dele. O fígado normal, pessoal, é cor de rosinha. Isso tudo branco que tem aqui é mucopolissacáride que tem lá. Tá bom? Muito bom. E o irmão é legal, olha lá, todo mundo legal. Volta firme. Próximo. Bom, eu não podia deixar de falar dessa aqui, porque essa aqui é uma briga do grupo do pai. Para quem assistiu o óleo de Lorenzo, certo? Nós temos que falar das doenças peroxissomais. São doenças do peroxissomo que servem para comer lipídios. Tá? Então tem a doença de Zellweger, a adenomicodistrofia ligada ao X, que essa aqui tem o óleo de Lorenzo, certo? E que são defeitos, na realidade, na oxidação de coisas, de lipídios. A coisa importante é que o óleo de Lorenzo foi descoberto pelo pai da criança afetada. Ele tentou, melhorou, fez uma dieta, tal, foi filme e tudo mais, tal, que é um herói ao contrário. Ele foi resolver o problema dele, tá bom? Mas fez e deu certo. Próximo. Já a doença de Zellweger, ela tem essa cara aqui, ó, tá vendo? Porque tem uma proliferação maior dos tecidos cranianos, então dá essa aparência, certo? Que é um dismorfismo facial causado, a orelha um pouco baixa, tal, parará, e a síndrome hepatorrenal, tal. Geralmente ela morre aos 6 meses e ela depende de ácidos, de você achar ácidos graxos de cadeia extra longa, porque está faltando para eles a enzima que come esses ácidos de cadeia extra longa, tá? Mais de 22 canais, certo?
Então, uma doença ligada ao metabolismo lipídico. Próximo. Das doenças do metabolismo de aminoácidos, eu tinha que falar da fenilcetonúria, que é o exemplo básico que tem da coisa. A fenilcetonúria é assim: se você comer fenilalanina, certo? Você deve passar a tirosina. A tirosina vai fazer ácido de paridroxifenil, vai indo para cá, para lá, até virar o ciclo do ácido cítrico e entrou aqui, olha, vai ser comido, concorda? Se você não fizer isso, a fenilalanina é um dos aminoácidos essenciais. Se você come a fenilalanina e não consegue fazer isso aqui, você não queima ela. Nem faz o pigmento, a melanina, que é feita a partir dela, da tirosina. Então, o que acontece? Você vai transformar em ácido fenilpirúvico, que é uma anfetamina-like, certo? E o cara vai ter uma complicação neurológica de excitação por causa da fenilalanina. São crianças que são convulsivas, tá? Muito chatas, loiras e convulsivas, apesar do pai ser negão, certo? Próximo. Aqui está o casal. São 2 fenilcetonúricos completos que chegaram nessa idade porque controlamos a dieta deles. Por isso que tem na Coca-Cola. Não tome se tem aspartame, por causa que o fenilcetonúrico não pode comer fenilalanina. Mas o defeito dele é razoavelmente compensado. Veja que ele pode comer qualquer coisa que não tenha proteína, certo? Se ele comer proteína, que está aqui, ó, certo? Ele se ferra. Então, esta aqui foi a primeira ideia que nós tivemos de que pacientes com alguma doença hereditária podia ser tratado. Porque na nossa época era meio índio. Ah, ele veio com defeito de fabricação, joga fora. Tá? Na minha época. Aí, o Macchiusi, o Stanley, várias pessoas começaram a tentar tratar. Veio a PKU com a dieta e nós conseguimos, veio o São Filipe lá, o óleo de Lorenzo. Então, e aí nós ficamos mais machos e podemos começar a tratar mais. Próximo. Pode falar. Não come nada, a pessoa não se alimenta de nada de proteína? Não. Ela só não come excesso. Porque se ela usar a fenilalanina para as coisas normais, tal, mas é que vocês não têm ideia. Basicamente, aquela dieta de 1000 calorias do regime é a dieta que nós devíamos usar. Que nem procurar japonês gordo. Não deve achar. Está errado. Nós devemos comer um ovo por dia, no máximo. Proteína é ruim, proteína estoura rim, proteína faz várias coisas assim. Mas nós comemos porque é gostoso, tem cheirinho, aquela gostosa, os ácidos graxos longos, certo? Aquele cheirinho de gordurinha, nós falamos, oba, óleo de gergelim, manda para ver. Certo? E a gente acaba comendo mais do que pode. Muito bem. Do metabolismo lipídico, tem as doenças, tem aquelas iniciais, o Zellweger, a adrenodistrofia, tal, essas coisas estranhas, que são do metabolismo neonatal. Mas nós temos outras doenças hereditárias, que são relacionadas principalmente a lipoproteínas, que são do adulto e são herdadas. Mas o problema importante qual é? O colesterol. Vocês lembram disso? Vamos fazer o colesterol para ver se tem doença do colesterol. Essas doenças são doenças das moléculas lipídicas dentro do corpo. O lipídio é fonte e estoque de energia, membrana e estrutura de células, órgãos e tecidos, componentes e moléculas operacionais como hormônios e isolante do sistema nervoso central. Os tipos de gerais de doenças dos lipídios, certo? São as tardias do adulto, hiper e lipo, hormonais, lisossomais e hereditárias do metabolismo, que eu vou falar alguma coisa delas. Próximo. Estou em quanto? Que horas são? Falta 1 minuto. Então, vamos ver se eu chego aqui. Basicamente, as hiperlipoproteinemias são essas daqui, e todas elas têm uma expressão maior ou menor de colesterol e triglicéridos. O tag aqui é triglicéridos. Certo? Esses aumentam o lípido porque não tem a lipoproteína certa. Próximo. Todas elas causam aterosclerose, que é enchimento dos vasos. Quando o vaso é normal, o sangue flui bem. Quando o vaso é aterosclerótico, é como se ele tivesse aquela gordura da costela fria. Quebra, não quebra? É feia, né? Mas é exatamente isso. A aterosclerose é isso. E aí, o que acontece? Entope as coronárias, você tem infarto, tal.
o vaso fica mais rígido, você tem hipertensão arterial. E se estourar um vaso da cabeça, você vai ter um acidente vascular cerebral. Desse tipo aqui, ó, placa na artéria. Próximo. Mais raras, tem da infância, certo? Que são a beta-lipoproteinemia, falta, doença de Tangier, que é uma doença grave, certo? Que mata a criança logo. E doenças glicosomal ou lipidosas, que é a doença de Neumann-Pick, que tem uma esfingomelinose, doença de Gaucher, que é um acúmulo de cerebrosídeos, e doença de Tay-Sachs, que é um acúmulo de gangliosídeos. Esses gangliosídeos, os cerebrosídeos e esfingomielina, são associações de açúcares com lipídios. Próximo. Sim. Então aqui está um lipídio que é grudado com esse açúcar aqui, ó. Tá vendo? E que é ótimo para fazer isolamento do sistema nervoso central, certo? Da doença de Tay-Sachs, que acontece em 1 a cada 4.000 nascimentos de judeus askenazes, que é aquele judeu da Europa Central que o Hitler matou. Ok? Isso significa que uma raiz quadrada disso, ou seja, 1 para 66 das pessoas são portadoras do gene, tá? Que é um gene mapeável, não é tratável, que é sistema nervoso central, e é prevenível por seleção de embrião ou feto. Ou seja, vocês já perceberam que algumas pessoas são favoráveis a aborto, seleção antinatal, seleção de embrião, tal, não são todos que são, vamos para a sorte. Que todo mundo faz pré-nup e casa direitinho, com tudo, pelo menos sabe o HIV do marido, né? Certo? Próximo. Bom, as hemoglobinopatias são 203 genes diferentes, certo? Sendo que eu não vou falar das talassemias que estão aqui. Isso aqui é uma incidência no Brasil. 95% são normais e nós temos mais ou menos 4% de alteradas. Tá? Próximo. A principal alteração é a anemia falciforme, em que as hemácias, quando o sangue está mal oxigenado, elas cristalizam a hemoglobina dentro, assumem essa forma e entopem o vaso do sangue. Ok? Próximo. A deficiência é num aminoácido só, olha, de valina para glutâmico. Quer dizer, o contrário, de glutâmico para valina. A valina não tem a carboxila, o glutâmico tem a carboxila, isso dá uma instabilidade na membrana, na molécula, que precipita mais. E olha a diferença de eletroforese. A normal é essa daqui, esse aqui é um doente de anemia falciforme completo, esse é um heterozigoto. Toda vez que você tem um gene ruim, a natureza usa o gene melhor. Então, não pensem que quando um cara tem 50% do genoma ruim, ele vai ter a doença. Não. Ele vai ter só 10% da doença. Porque o outro gene vai ser usado em 90% das vezes. Isso é lógico. Se eu tenho um motor bom e um motor ruim, eu só uso o bom. Tá bom? Muito bem. Essa aqui é a hemoglobina. A hemoglobina S é muito boa, mas a hemoglobina S foi selecionada porque nós pegamos e temos uma doença grave das hemácias que chama malária falcipa, que alguns de vocês já tiveram no curso do primeiro ano do segundo semestre. Vocês do primeiro ano vão ter no segundo semestre. Essa doença mata as pessoas saudáveis, não mata os hemoglobina S. Então o que acontece? Na aldeia tem 30 homens. Os normais morrem porque a malária mata. Sobra só os porcaria. Como não tem homem, os porcaria reproduz. Aumenta o S. Tá bom? Próximo. Além dessa aqui, tem que falar de outras mutações em proteínas estruturais como colágeno e elastina. Então, os defeitos do colágeno, da osteogênese imperfecta. Tá vendo o osso desse cidadão aqui? Todo torto? Isso é um raio-x de corpo inteiro. Tá? Tudo torto. Aqui. Esse aqui mais torto ainda. Não se sabe como está vivo. Esses são a osteogênese imperfeita. Ou a síndrome de Ehlers-Danlos ou homem borracha. Olha esse aqui. Ele encosta os ombros. Já tentou alguém encostar os ombros? Ele encosta. Ele tem uma fragilidade das articulações. Tem defeito na elastina, que é a cutis laxa, que faz essa pele mais caída, concorda? Quantos anos tem essa criança aqui? Tem 12. E a pele está escorrendo. A elastina saindo no lugar. E finalmente, defeitos na fibrilina,
que é uma proteína importante de montar as fibras de colágeno, dá um crescimento exagerado, que é a síndrome de Marfan, que é esse aqui, que é o Abraham Lincoln tinha. Muito bem, próximo slide. Para terminar, esse é o Victor McKusick, que é o cara que criou a base de dados e que eu estou homenageando aqui, porque é o cara que permitiu que nós tenhamos hoje um estudo sistemático de doenças genéticas e não estamos na mão da indústria farmacêutica para vender enzima banal que não funciona nada. Obrigado.